Na realidade, você tem vários programas dentro do sistema trabalhista brasileiro e você tem as NRs que regulam as atividades. Tá? Então, você tem a obrigatoriedade, o empresário, de cumprir essas NRs. Uma desses cumprimentos é você fazer o quê? Até para prevenção sua. Tá? Então, você vai contratar um empregado, você faz o exame admissional. Você vai mudar de função, você faz o exame respectivo para ver se aquele empregado tem algum problema. Porque às vezes ele vai atuar, já tem um problema de audição, né, que você não sabe. Né? Ele vai trabalhar numa área que tem um volume de som um pouco mais alto. Às vezes ele sai da empresa e entra com uma ação pedindo uma perda auditiva, ali, pedindo uma reparação. Entendeu? E essa reparação pode sair alta. Então é importante para o empresário ter em mente que às vezes aquele custo de 100, não sei qual que é o valor hoje exatamente no exame admissional, de mudança de função ou demissional, custa. Mas é infinitamente inferior ao custo que ele vai ter se ele entrar num problema desse. Que às vezes não foi ele que causou e às vezes ele vai ter que responder porque ele não tem um documento que prove que aquilo lá foi adquirido antes pelo empregado. Você tem alguns laudos que são obrigatórios para você prevenir acidentes. Então, vai um engenheiro do trabalho, tá? Então, tem a LTK, você tem o PCMSO que faz parte do exame admissional, e o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho, dependendo da situação, vai no teu local de trabalho, vê quais são as possibilidades de risco. Então, você está sentado, qual é a possibilidade de risco de você ficar sentado aqui? Qual a possibilidade de você desenvolver um problema em decorrência dessa cadeira que está, de certa forma, não na posição ideal? Isso parece uma coisa tola, assim, a princípio, mas multiplica isso por 20 anos de atuação na área, naquela mesma situação. Então, você vê empregados desenvolvendo LER, você vê empregados desenvolvendo alguns riscos, alguns problemas de coluna, por conta de uma coisa que seria simples prevenir. Problema de audição, o que se dá muito dentro do restaurante, quando você vai manipular facas, usar o equipamento adequado para você não realizar um corte. Às vezes usa aquelas guilhotinas, eu não sei, se for uma cozinha mais industrial, é um risco grande você ter um corte ali de mão, de membros. Então você tem que se prevenir. E quem vai definir isso é o engenheiro quando ele vai verificar. Então você tem, por exemplo, os equipamentos de proteção individual. Então você vai colocar, por exemplo, um protetor auricular, você vai colocar uma luva de aço quando você vai realizar um corte e tal. E você tem equipamentos de proteção coletivo, EPC, que é um dispositivo às vezes de segurança que você põe numa máquina que ela não vai fechar enquanto ela aferir que tem uma mão ali, né? Então tem vários dispositivos nesse sentido. E quem vai desenvolver, vai te dar um laudo falando o que você precisa tomar de precaução dentro da tua empresa, é esse laudo que o engenheiro vai realizar. Por isso que é importante contratar uma empresa séria que efetivamente faça o laudo. Porque muitas vezes os engenheiros vão lá, dá uma olhadinha por cima, faz aquele laudo padrão. E isso pode trazer uma consequência para o empregado, porque pro empregador e para o empregado, obviamente, né, que vai sofrer um acidente se eventualmente acontecer. Mas o empregador ele tem que ter consciência de que tudo que acontecer dentro da empresa dele é responsabilidade dele. Então, cabe a ele prevenir. A palavra-chave na questão de acidente é a prevenção. Então, se você tem que aferir os riscos e prevenir aqueles riscos. Se você aferir os riscos, todos os riscos, você deu orientação para o empregado, você cobrou a utilização dos equipamentos e mesmo assim aconteceu o acidente por conta de descuido ou do fato do empregado não respeitar aquilo que você passou e você provar que você cobrava diuturnamente aquela situação, você ganha a ação dele. Você não é responsável por aquilo lá, porque o empregado deu aso ao acontecimento do acidente. Porque ele não cumpriu, ele não usou um cinto de segurança numa construção civil, ele não usou a faca, a luva de proteção no corte, Só que você tem que efetivamente exigir o uso, tá? Porque muitos empresários também não exigem. Então passa o EPI, mas ele não quer usar. Deixa pra lá. Ele fala que atrapalha e deixa pra lá. Como é que você pode agir? Notificar. Você viu o empregado, você vai avisar. Fazer uma notificação, vai advertir verbalmente. Não adiantou, você vai fazer uma advertência por escrito. Legal. Não adiantou, você vai suspender. Isso reiteradas vezes. Vai advertir verbalmente 3, vai advertir... Um exemplo, tá? Vai advertir por escrito 3 vezes, vai suspender ele da atividade. Porque você gera assim, prova, o empresário, ele pode fazer isso. Pode. Ele pode e deve. Certo. E se o empregado não
voltar a ter aquela conduta, ele pode dispensar por justa causa. Ele não está cumprindo.